Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Olá, boa noite. O preço da banana disparou esse ano, segundo o IBGE. E com a fruta valendo mais no mercado, os ladrões começaram a agir. Pois é, Joseval, fazendas no interior de São Paulo vivem uma onda de furtos. Os alvos não são as máquinas ou o dinheiro, não. Os bandidos levam as bananas mesmo. Lembra daquela velha expressão? Antigamente era o preço de banana. Hoje não existe mais, a banana está ouro. De acordo com o IBGE, o preço do quilo da banana cresceu mais de 35% de janeiro a novembro deste ano. Subiu que nem rojão. Tá muito caro, minha filha. Não tem jeito, não tem condição. Tem que ficar bem longe delas. Variações climáticas como seca ou chuva em excesso comprometeram parte das plantações em São Paulo. A banana se tornou artigo de luxo e atraiu os criminosos. A região do Vale do Ribeira, no interior do estado, tem sofrido com uma onda de furtos. Os fazendeiros das cidades de Miracatu e Juquiá são as principais vítimas. Em função da valorização do produto, né? Acelerou a cobiça dos intermediários, vamos dizer assim, né? A audácia dos criminosos é tão grande que eles chegam a levar mais de 100 cachos por vez. A ação costuma ser rápida e acontece durante a madrugada. A proximidade das fazendas com estradas vicinais que cortam a região rural facilita a fuga dos ladrões de banana. É gente do ramo. E eles sabem os cachos certinho de cortar. Eles só vão na banana certa mesmo. As bananas nanicas são as mais caras e também as que mais são roubadas. Os bandidos deixam para trás cachos vazios e um prejuízo enorme. Nesta fazenda, em apenas um mês, foram furtados R$40 mil em bananas. A Polícia Civil diz que investiga apenas um caso e reclama que os fazendeiros não registraram boletim de ocorrência. Já a Polícia Militar afirmou que faz rondas noturnas na região. Nasci e me criei trabalhando com banana. Nunca vi falar em roubo de banana. É só agora mesmo. Em São Paulo, mais um caso de abuso sexual no transporte público. Desta vez, o agressor é um policial militar. Ele foi preso em flagrante por estupro e alegou que estava embriagado. A vítima dessa vez foi uma jovem de 23 anos. Ela é vendedora e voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. Eram 7h30 da noite. O vagão estava lotado quando, de repente, a jovem sentiu um homem se aproximar. Ela tentou trocar de lugar, mas não conseguiu evitar. Outros passageiros perceberam que ela estava sendo abusada e agrediram o criminoso, que acabou sendo imobilizado. O homem que cometeu o estupro é um policial militar. Eduardo Ferreira Gomes, 37 anos, foi preso em flagrante. Em depoimento, o policial tentou colocar a culpa na vítima, dizendo que ela teria o provocado dentro do trem. Mas em seguida admitiu o que fez. Ele alegou que cometeu o abuso porque estava bêbado. Quem costuma usar esse tipo de transporte público em São Paulo sabe bem que casos como esse não são raridade. A gente não tem mais segurança nem no transporte público, na rua, em qualquer lugar. É um absurdo. As mulheres não têm coragem de falar, olha, tá abusando de mim, fica escondido. O número de casos de estupro subiu quase 9% esse ano na capital paulista, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Entre janeiro e outubro deste ano, foram quase 2.000 casos, contra 1.700 registrados no mesmo período do ano passado. A CPTM informou que conta com um sistema de segurança monitorado com mais de 5.000 câmeras e que agentes fazem rondas para garantir a segurança dos usuários. Já a Polícia Militar diz que vai apurar o caso e que o PM poderá ser expulso da polícia. A mulher que ficou conhecida como viúva da Mega Sena foi condenada a 20 anos de prisão pelo assassinato do companheiro René Sena quase 10 anos atrás. O júri entendeu que Adriana Ferreira mandou matar o milionário para ficar com a herança dele. 3 dias de julgamento e a sentença. Agrava a pena em 5 anos, passando a mesma 20 anos de reclusão. Foi o capítulo final de uma história que começou 11 anos atrás em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Em 2005, René, um ex-lavrador, ganhou 52 milhões de reais na Mega Sena. No ano seguinte, começou a morar com Adriana Ferreira, numa fazenda luxuosa. Em 2007, o milionário estava neste bar. 2 homens chegaram de moto. O garupa deu 4 tiros em René, que morreu na hora. Os assassinos eram 2 ex-seguranças do milionário. Eles foram condenados a 18 anos de prisão. Adriana, suspeita de ser a mandante, chegou a ser presa, mas foi julgada e absolvida. Só que o Ministério Público recorreu e Adriana foi julgada de novo.
Dessa vez ela não escapou. Condenada, não terá mais direito à herança do companheiro. Um patrimônio que está em ruínas. Nós visitamos a fazenda que Renê comprou depois de ganhar o prêmio. O mato cresce sem ser incomodado e já toma conta do lugar. Renê Sena pagou 9 milhões de reais por essa fazenda. Adriana morou aqui e ajudou a administrar o local, que era repleto de cabeças de gado. Luxo que ficou no passado. Basta olhar aqui dentro. Abandonada, a fazenda foi saqueada. Até as pedras da escada foram arrancadas. Hoje, nada aqui lembra a diversão e a boa vida que 52 milhões de reais poderiam comprar. A herança de Renê, cerca de 120 milhões de reais, foi bloqueada pela justiça. Os bens devem ficar com a única filha do milionário. A Justiça do Rio determinou há pouco que o ex-governador Sérgio Cabral volte à prisão em Bangu. Ele foi transferido para Curitiba no último sábado. Hoje, o ex-governador virou réu na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro recebeu a denúncia do Ministério Público, que aponta o pagamento de quase 3 milhões de reais em propina. Segundo o Ministério Público, o valor foi pago pela construtora Andrade Gutierrez pelo contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Os promotores afirmam que Cabral usou dinheiro para financiar roupas que custaram mais de 26 mil reais. E que a mulher dele, Adriana Anselmo, gastou em acessórios de reforma da cozinha do apartamento do casal quase 60 mil. E ainda blindou um carro importado por 58 mil reais. Além de Cabral e Adriana Anselmo, outros 5 envolvidos também se tornaram réus. Sérgio Cabral foi preso há um mês e é réu em outra ação na Justiça Federal, mas aqui no Rio. Ele é acusado de corrupção e recebimento de propina em obras como a construção do Arco Metropolitano e a reforma do Maracanã. A Polícia Federal desarticulou um esquema de corrupção na cobrança de royalties de mineração em 11 estados e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação está o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia foi obrigado a prestar depoimento e se apresentou na Polícia Federal em São Paulo. Ele teria recebido dinheiro de um dos escritórios de advocacia investigados e há suspeita de que emprestou contas de igrejas para esconder a propina. Você recebe ofertas e não sabe quem é o cara que dá. Vou devolver o quê? Se a justiça mandar eu devolver um valor, eu vou devolver. O alvo das investigações era o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral do Governo Federal. Marco Antônio Valadares foi preso e depois exonerado do cargo. Na sala dele foram recolhidos o computador e documentos. A Controladoria Geral da União suspeitou da evolução do patrimônio do funcionário público, que recebia 14 mil reais por mês e comprou um apartamento de quase 3 milhões em Brasília. De acordo com as investigações, Marco Antônio usava informações privilegiadas sobre o pagamento de royalties da exploração mineral para atrair prefeitos de cidades que tinham créditos a receber. O funcionário público indicava a contratação sem licitação de escritórios de advocacia e de uma empresa de consultoria para recuperar o dinheiro. A Polícia Federal já identificou pagamentos de pelo menos 70 milhões de reais em 10 cidades. O valor arrecadado era dividido entre os envolvidos no esquema. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em 11 estados e no Distrito Federal. No Pará foram feitas buscas em 3 cidades. Entre os presos, o prefeito eleito de Parauapebas, Darcy Lermen, do PMDB, e o filho do governador Simão Jatene, Alberto Jatene. A Polícia Federal teve acesso a toda a casa, a todas as documentações, pôde apreender o que ela julgou necessário para a investigação, inclusive deixando claro que da parte, da nossa parte, vai ter total colaboração. No fim do ano, muitas repartições públicas costumam fechar as portas. É o tal do recesso. Mas o que deixou moradores furiosos em uma cidade da Grande São Paulo foi a decisão de incluir até os postos de saúde nesses longos dias de folga. Pelo dedo apontado aí já dá para sentir. Você tá brava, hein? Tô nervosa. Com a dificuldade para marcar consulta, tá complicada a virada de ano em Cajamar, na Grande São Paulo. E não tem médico, nada. Se precisar, não tem nada. A partir de janeiro vai começar. Quer dizer, tá complicado para os pacientes, né? Por 12 dias esquece. Ninguém faz exame, nem marca a consulta. E teria pro dia 23? Não é interessante, só pro final de janeiro.
O nem pensar dos atendentes se repete nas 10 unidades básicas de saúde do município. Em algumas, a surpresa é maior. O médico faz tempo, também, se ele for insuportável, não tem como ligar para o paciente para falar que não está tendo médico. Isso aí eu acho que era uma coisa que não podia acontecer. Mas está acontecendo. Foi assim no ano passado também. Papai Noel chega, médicos, enfermeiros e atendentes saem. Pois é, então vamos ficar de olho nas datas aqui para colocar na agenda. Não ficar doente de 22 de dezembro a 2 de janeiro. Não dá, né? Para contar com a sorte, de olho no calendário. Por isso, até muitos moradores aqui de Cajamar já bolaram uma estratégia para conseguirem atendimento nos municípios vizinhos. Olha como funciona. Se você não quiser morrer aqui, eu vou passar em Jundiaí, eu não posso passar com o endereço daqui, da minha casa. Arruma outro. Exatamente. O secretário de Saúde de Cajamar diz que o recesso desta vez vai ser menor, mas que ainda não dá para acabar com tanta folga no fim do ano, porque os servidores já estão habituados. Não dá até por conta assim, a gente tem que ter algum respeito até mesmo com os funcionários que já trabalham com a gente, né? Depois de tantas críticas, a prefeitura decidiu buscar socorro neste hospital, que vai ficar com toda a demanda das UBSs nesse período. Esse remédio, o povo está achando que não vai fazer muito efeito. É gente demais para um único lugar. Já está no Zap Zap da Leda. Isso é tudo gente que manda reclamando, tá vendo? Tá virando uma rede social de reclamação. Exatamente, de reclamações. E o presidente Michel Temer afirmou que não há mais espaço para feitiçarias na economia e voltou a defender o pacote anunciado ontem. Mas para alguns economistas as medidas são insuficientes para retomar o crescimento. Para um mesmo produto, preços diferentes, em dinheiro e no cartão de crédito. O comércio era proibido de fazer isso, mas agora vai poder. É uma das medidas do pacote anunciado pelo governo. Eles vão aumentar o preço para parcelar no cartão, eles não vão dar o desconto real. O comércio gostou. Se o varejista quiser fazer desconto à vista, é uma estratégia dele. Se ele quiser fazer desconto na venda a prazo, isto também é um problema do varejista. O que não é compreensível é por que o governo decidia de que forma o varejista tinha que vender. Segundo o economista, no conjunto o pacote é positivo, mas insuficiente. Algumas medidas visam desburocratizar o ambiente econômico, facilitar operações que hoje tornam o Brasil lento, caro e desinteressante a abertura de novos negócios. Por exemplo, tem ideia de quanto tempo leva para se abrir uma empresa no país? Quase 3 meses. Só para comparar, no Chile, 5 dias e já pode começar a produzir e faturar. Afinal, tempo é dinheiro. O pacote também quer simplificar o comércio exterior, reduzindo o tempo estimado para cumprimento de todas as exigências. O presidente Michel Temer voltou a defender as medidas. Não há mais espaço, meus senhores e minhas senhoras, para feitiçarias. Imprimir dinheiro, maquiar contas, controlar preços. Estamos tratando de resolver nossos problemas de frente. Alguns pontos, entretanto, ficaram de fora, como a autorização de uso do fundo de garantia para quitar dívidas. E o que mais faltou? O ataque forte frontal às taxas de juros. É impossível o consumo ter poder de compra com 160% de taxa de juros ao consumo. O Brasil tem preços muito elevados para a classe média que socorre do crédito, da mesma forma que a população de menor renda. É como diz o seu João. Quem se afunda no cartão está ferrado. Quem pode comprar tudo à vista é outra coisa. O último fim de semana da primavera será com chuva em boa parte do Brasil. Aliás, nenhuma capital do país terá tempo completamente seco neste sábado, hein? As nuvens mais carregadas estão sobre as regiões norte e centro-oeste, onde o volume de água será maior. No sul, o sol dura mais tempo e a chuva passa de raspão, com máximas entre 21 e 32 graus. Já no Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de Minas e São Paulo, há risco de temporal, mas fica bem abafado. E os termômetros vão variar aí entre 26 e 30 graus.
Em Goiânia, calorão de 32, Porto Velho e Manaus terão um dia chuvoso com máxima de 26. Nem no Nordeste vai dar praia. Nós vamos ter um sábado cinza e com garoa em Salvador e Maceió. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prorrogou por mais 3 dias o fechamento da fronteira da Colômbia com o Brasil. Desde segunda-feira, ninguém passa pelos postos de fronteira. Maduro afirma que quadrilhas estão traficando a moeda venezuelana para desestabilizar a economia do país. A Síria interrompeu hoje a retirada de milhares de civis e combatentes presos na cidade de Alepo. Segundo o governo, a suspensão ocorreu depois que rebeldes dispararam contra os comboios humanitários. A imprensa da Bulgária divulgou a identidade do homem que empurrou uma mulher na escada do metrô em Berlim, na Alemanha. O agressor foi identificado como Svetoslav Stoikov. Ele é casado, tem filhos e já foi preso por roubo e furto. O búlgaro está foragido. O presidente Barack